E aí, pessoal, o assunto é SAF no Grêmio. Alberto Guerra deu uma intrigante entrevista para o Correio do Povo e colocou muitas informações. E uma delas é que hoje ele acredita que SAF seja o caminho e que esse assunto é discutido sim dentro do ambiente do Grêmio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Mercadão da Informática, a maior empresa de informática do sul do Brasil, que você tem aí através do seu computador, do seu celular, com mercadãodainformática.com.br. Mas se você quiser, você tem 6 lojas físicas aqui em Porto Alegre, a sede do Mercadão da Informática. Você tem tudo, computadores pronta entrega, computadores gamers, monitores, tudo nesse segmento. Se você quiser, por exemplo, comprar para sua empresa, você tem um atendimento personalizado do Mercadão da Informática, para no mesmo dia você ter tudo que você comprou. Então, perca tempo. Mercadão da Informática. Essa é a pedida. Gente, o presidente Alberto Guerra deu uma longa entrevista para o Correio do Povo e falou uma série de assuntos, mas um especialmente chamou atenção, que é o assunto SAF dentro do ambiente do Grêmio. E é mais ou menos sobre isso que eu quero colocar, porque nós estamos no meio de uma eleição, a gente tem ouvido muita informação, e é bom a gente entender também como é isso visto de dentro. Olha o que disse o presidente Alberto Guerra, e vê se não é intrigante. Me elegi contra a SAF e defendi isso por mais de 2 anos, mas hoje sou favorável. Talvez eu seja o único dirigente a dizer isso com clareza. Precisamos da proposta certa de uma empresa que conheça o esporte e queira vencer e não apenas lucrar. E aí ele avança. O assunto está sempre na mesa, pela grandeza do clube. Há procura constante. E isso para mim é uma grande novidade, tá? Existe uma procura constante pelo Grêmio para, de alguma maneira, entregar investimento. Mas nenhuma conversa evoluiu, e isso a gente sabe porque uma conversa desse porte obrigatoriamente precisa passar pelo conselho e tal. Mas existe isso. E aí o presidente diz o que ele acredita, né? Ele diz que gosta do modelo do Bahia e indica que há vários caminhos possíveis, mas olha só a constatação. Enquanto não fechamos nenhuma parceria, a receita é clara: reduzir dívidas e acertar no futebol. É no campo que se muda o rumo. As vitórias é que trazem recursos. Vocês olham que é um grande quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça. Só que a gente não sabe aonde ele começa. É com dinheiro... É com mais dinheiro que o ciclo se retroalimenta. A questão é que hoje nossa margem de erro é menor que a dos concorrentes. Isso desde sempre. Estou há 2 anos e meio no cargo e não teve um único dia em que eu acordei tranquilo sabendo que havia dinheiro para pagar todas as contas. Eu achei isso aqui fantástico para o nível de raciocínio que a gente está vivendo hoje. Por quê? Primeiro, que o presidente entrou e disse: o único jeito é SAF. Dinheiro novo entregando algum modelo de negócios aí que possa render alguma coisa. E claro, aí depois ele diz: precisa alguém que queira vencer também, não lucrar. Eu também concordo, mas não está entrando muito na condição de quem vai, que tipo de negócio vai. Mas esse é um ponto. Segundo ponto, que todos os dias nessa gestão se acordou pensando em arrumar dinheiro para pagar a conta, não conseguindo resolver. E aí entra num assunto que eu acho interessante: reduzir dívidas e acertar no futebol. Aqui ele não fez isso, tá? Ele contratou para ir para o outro lado, dizendo o seguinte: as vitórias trazem recursos. Porque o Grêmio contratou muito. Essa gestão foi a que mais gastou com o futebol em toda a história do Grêmio. Então vai. E aí, a partir daí, tu investe, ganhando, tu retroalimenta e aí vai. Beleza, tá tudo certo. Mas
Do ponto de vista prático, isso não foi muito assim, não. Não foi. Então, é interessante a gente avaliar, porque o Grêmio gastou muito. O Grêmio gastou uma SAF. O Grêmio gastou 1 bi nos últimos anos. O Fluminense agora, por exemplo, classificado para a semifinal, vai ganhar 330 milhões. É uma SAF. Por isso é que ele fala de se retroalimentar. Só que a gente sabe que aí entra na premiação, a metade vai para os jogadores. Eu acho que essa premiação não vai tanto. A gente acaba colocando isso e inflacionando o ambiente do Grêmio. Então, é muito interessante que a gente pense sobre o que ele falou. Ele falou também sobre a gestão da arena. Ele disse que é um problema complexo, mas no dia em que o Grêmio tiver arena, a receita pode crescer entre 25% e 30%. Os próprios balanços da arena estimam um impacto de 80 milhões por ano. Mesmo descontando os custos de manutenção, sobrariam cerca de 50 milhões anuais para o clube. E isso mudaria muita coisa. O Grêmio gasta 50 milhões só com juros. Isso compromete o caixa e impacta diretamente na competitividade. Ou seja, confirmando a necessidade do Grêmio ter a gestão da arena e conseguir comprar isso, porque isso é receita. Receita. Em pouco tempo, o Grêmio tem aí os 350 milhões que o Grêmio precisa. Se tu está conseguindo tirar limpo 50 milhões e o Grêmio paga 50 milhões de juros, acabou o problema. Acabou o problema. Então, tu vai ter que te reorganizar e fazer as coisas sem necessariamente tu pegar dinheiro e entregar parte do patrimônio do clube. Essa é uma das lógicas também desse negócio. Mas eu acho interessante que o presidente Guerra falou sobre isso. Falou, abriu a discussão. Abriu. E o presidente tem um valor institucional importante que é, quando ele fala, isso obrigatoriamente é discussão interna. É uma pena que isso tenha falado agora. Porque a gente tem visto aí as manifestações, sobretudo de quem conhece a Arena e a relação com a Arena, que o Grêmio perdeu oportunidades. O Grêmio fez propostas indecorosas praticamente. Ou porque não tinha recursos. Então, fica difícil de entender. Aí, ao mesmo tempo, tu joga lá 30, 40, 50 milhões para contratar jogador que não dá resultado nenhum, ou para financiar trabalho de comissão técnica absurdamente caro. Então, são incoerências do próprio projeto que botam, mas me parece que tudo está nessa frase aqui. O Grêmio está perdendo para essa frase aqui. As vitórias é que trazem recursos, e com mais dinheiro o ciclo se realimenta. Tu bota dinheiro na frente, tu tenta ganhar, e aí tu vai fazendo essa roda. O problema é que o Grêmio tá botando dinheiro na frente, tá errando, e aí a gente entra na outra fase. A questão é que a margem de erro é menor, muito pequena. E o Grêmio errou demais. Demais. Mas eu não coloco aqui, não é nenhuma culpa, é um pensamento do presidente Guerra, que ele primeiro, ele abre a discussão, e segundo, que conceitualmente ele tem razão em tudo que ele disse. Em tudo que ele disse. Tirando a ideia de que ele hoje é favorável à SAF, não, isso não é a gente que define isso, é uma opinião dele. Mas tirando isso, o que diz respeito às relações do Grêmio e como as coisas funcionam, fantástico. Fantástico. Gosto disso. Eu gosto desse tipo de transparência. Eu acho que a partir daí é que a gente vai conseguir crescer e evoluir. O que está acontecendo aqui, claramente, é que para ser presidente do Grêmio hoje, tu tem que entregar algo novo, algo forte, para tu chegar no que o presidente Guerra quer. Alguém para pagar o juro do Grêmio, alguém que possa organizar a estrutura para que o Grêmio tenha mais capacidade de errar, entre aspas, que o erro não seja tão doloroso para o clube. Tá tudo claro aqui. Essa é a grande questão. E outra coisa, e relacionado à Arena, tem que comprar a Arena, né? Tem que comprar a Arena. A Arena, ela passa a ser o grande divisor de águas do Grêmio. Agora é direcionar todas as forças, todos os gremistas, tudo que é possível, apoiar essa posição aí do candidato Marcelo Marques, em cima da necessidade de comprar a Arena, porque tudo que o presidente Guerra está dizendo aqui, o Marcelo Marques disse na última entrevista. Tentar unir as forças, unir o Calef, unir o Denis, unir o Marcelo e tentar fazer o Grêmio melhor a partir do ano que vem. Essa é a grande discussão. Está aqui, o presidente Guerra coloca claramente aqui. Se não, correr atrás do rabo.
E isso a gente não quer mais. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.